Boa tarde, graça e a paz. Bora para nossa quinta live de 10 lives, ou seja, estamos na metade do caminho, amém? E hoje, conforme eu anunciei ontem, nós vamos falar sobre paternidade. Talvez seja um assunto bem complexo, porque muitos de nós, muitas vezes, não reconhecemos a paternidade de Deus. Muitas das vezes tivemos paternidades terrenas mal resolvidas, ou ausentes, ou displicentes, e acabamos por colocar no nosso relacionamento com Deus essa ausência paternal. Não aleatoriamente, nem por acaso, Satanás tem atacado muito na paternidade. Ou seja, homens que não assumem a sua paternidade, que abandonam seus filhos, mulheres que se colocam contra a paternidade de seus próprios filhos. É um assunto bem complexo, mas hoje eu quero falar sobre nós conhecermos e reconhecermos a Deus como nosso Pai, o quanto que isso é importante no nosso crescimento espiritual e na nossa trajetória cristã. Eu sei que boa parte de você está aqui por conta da restauração do casamento, mas mais uma vez eu vou refrisar e falar de novo o que eu sempre digo. Deus, Ele quer restaurar teu casamento? Óbvio, família é propósito e princípio de Deus. Mas acima disso tudo, Deus quer restaurar você. Deus quer que você o reconheça como pai. Que um pai que tem conexão, que tem intimidade, um pai que precisa ser honrado e que honra, aonde deve ter respeito, aonde deve ter amor, tudo que uma relação paternal deve haver. O texto base de hoje vai ser Romanos capítulo 8, versículo 15, que vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. No início da criação, Deus era nosso Pai. E quando o homem cai, a partir da saída do Éden, nós nos tornamos irmãos e co-herdeiros através de Cristo, ou seja, a nossa paternidade em Deus foi resgatada pelo sacrifício da cruz. E como Pai, há momentos que Deus vai nos abençoar, mas haverá momentos que Deus vai também nos disciplinar. E a grande questão é que muitas das vezes nós não aceitamos a disciplina de Deus. A gente quer o socorro dele quando estamos em apuro, mas não queremos viver os seus princípios, ou seja, obedecer. Assim como um pai na terra deve auxiliar seus filhos no crescimento, na criação e no desenvolvimento, Deus faz a mesma coisa conosco. E aí eu te faço uma pergunta, eu até anotei aqui nos meus apontamentos para a live. O mundo está tão virado e o contexto de pai está tão esquecido. Pais que efetivamente abandonam seus filhos, ou pais que são omissos a seus filhos. Quando você ouve a palavra pai, isso te traz um conforto ou um desconforto? Quando você imagina a figura do pai a partir do teu pai, não o pai do céu, mas o pai da terra, isso te traz calma ou desespero? Eu tive a sorte, e entendo que muitos não tiveram, de ter um pai muito presente. Um pai que até os dias de hoje, mesmo com a minha idade adulta e avançada, eu costumo dizer, eu sou adulta e sei resolver problemas. Mas o meu pai é adulto Pro Maxi Plus, ou seja, é como se ele conseguisse resolver problemas que eu, mesmo sendo adulta, fico pensando, será se eu vou dar conta? E eu tenho certeza que ele também pensa, será se eu vou dar conta? Então, para mim, associar a paternidade em Deus, através da paternidade, através do meu pai, não foi um problema difícil. Porque eu tenho um pai presente, eu tenho um pai que sempre foi muito presente. Ele tinha os problemas e tem os problemas dele. Meu pai é esquecido, meu pai é pai raiz, tá? Do tempo passado. Então, algumas coisas, comparado à paternidade hoje mais moderna, meu pai é retrógrado.
Mas entre erros e acertos, eu tenho muito mais a festejar os acertos do que apontar os erros. Então, para mim, de fato, não foi difícil fazer essa associação. Quando alguém me pergunta o que você sente a partir de ouvir, o que você traz de lembranças através da palavra pai, eu vou lembrar de boas lembranças. Eu não vou lembrar de más lembranças na maioria das vezes. Por exemplo, uma das falhas do meu pai nunca podia estar na festa do Dia dos Pais do colégio. Eu não lembro de ter o meu pai nas festas do Dia dos Pais no colégio. Mas em contrapartida, o Daniel esteve presente em quase todas, só não no período do nosso divórcio. E isso me gerou traumas? Não, de fato não me gerou traumas não ter o meu pai nas festas do colégio. Mas em relação ao Daniel, quando ele faz uma associação do pai dele aqui na terra com o pai do céu, houve uma dificuldade de romper, porque ele teve um pai ausente. Ontem o tema da nossa live era coragem para obedecer. Hoje o tema até poderia ser coragem para acreditar. Porque quando nós não temos uma boa relação com o nosso pai, dificilmente a gente consegue romper em Deus e ter uma boa relação com ele por conta dessa associação. Mas independentemente do que o teu pai aqui falhou contigo, você precisa crer que o pai no céu não vai falhar. Eu costumo dizer que o Daniel, em relação à paternidade, é alguém fora da curva. E de fato é verdade. O Daniel teve um pai ausente, um pai que adulterou a vida inteira. O Daniel já nasceu debaixo de um divórcio não legalizado dentro de casa, onde o pai dele ficava em casa de segunda a sexta e só voltava segunda à noite porque ele ia para casa da amante, aonde o Daniel viu 2 irmãos fora do casamento com mulheres diferentes nascerem. Então ele viveu toda aquela dor e a ausência do pai. E ele se perguntava antes de ser pai se ele teria a capacidade de ser diferente. Se o pai foi ausente, ele seria presente. E de fato, Daniel consegue fazer isso. De fato, Daniel conseguiu ser um pai extraordinário, mesmo não tendo uma referência. E por que eu estou dizendo isso para você? Sempre tem solução. Sempre. Deus sempre tem um novo recomeço para nós. Deus sempre tem uma nova história para nós. Então, independentemente de ter tido ou não ter tido um pai presente, nós sabemos que fomos adotados pelo Senhor. E hoje o objetivo dessa live, dessa série de 10 lives, onde nós vamos falar sobre permanecer, sobre perseverança, mesmo em dias que parece tudo nublado. Hoje foi um dia, gente, que eu acordei, na realidade eu já dormi muito mal. E eu hoje acordei e o único desejo que eu tinha, sendo bem honesta, era de não fazer nada. Por mim eu não tinha levantado da cama, por mim eu voltaria a dormir e se pudesse só acordaria amanhã de manhã, como se o problema que nós estamos passando desde ontem fosse se resolver se hoje eu passasse o dia inerte. E aí acreditar que Deus é meu pai vai fazer com que eu levante da cama nem nos dias que eu não quero. Como eu digo sempre para vocês, aqui é sobre pessoas reais, sentimentos reais, dificuldades reais e vambora. Não é sobre uma vida caricata e instagramável, onde eu só demonstro aquilo que eu acho que é bom e as minhas fragilidades não. É óbvio que as redes sociais são apenas um recorte da nossa vida, é óbvio. Mas eu prefiro dizer para vocês que hoje eu não queria fazer a live, não vou mentir. Eu prefiro dizer, eu tô aqui por obediência, porque eu decidi me levantar da cama e dizer não. Eu deitada ou eu levantada, o problema não vai se resolver pela minha inércia, mas vai se resolver pela minha obediência e permanência. O objetivo dessas 10 lives é dizer, ensinar para vocês que é difícil permanecer, é muito. Hoje é um dia que eu tô permanecendo não querendo permanecer e tá tudo bem.
Só deixa de estar tudo bem quando os dias de não querer permanecer são muito maiores do que os dias de eu vou me levantar. Então entender o texto de Romanos 8, onde o Senhor está dizendo, eu adotei vocês, vocês são adoção minha, co-herdeiros em Cristo, significa, o dia tá cinza hoje, eu vou me levantar do mesmo jeito. Tá doendo? Eu sei. Senhor, coloca bálsamo na minha dor. Eu tô com medo? Senhor, me traz coragem para estar de pé e seguir adiante. É sobre isso. Não é sobre enfrentar batalhas sem ter medo delas. Na maioria das vezes nós vamos enfrentar batalhas apavorados. Apavorados. Não só apavorados, como também sem ânimo. Da gente olhar e dizer assim, por que eu vou lutar? Porque eu tô lutando há tanto tempo e parece nada mudar. Eu tô há 1 ano, eu tô há 2 anos, eu tô há 3 anos e nada parece mudar. Entender a paternidade e conhecer a Deus e reconhecê-lo como Pai vai nos trazer força nos dias que a gente acha que não tem. Na minha vida, sabe quantas vezes eu liguei para o seu Edil, vulgo meu pai, quando eu precisava tomar decisões muito importantes ou quando eu estava em dúvida de que caminho eu tinha que decidir seguir? Inúmeras. Sabe quantas vezes eu liguei para ele dizendo, pai, eu tô com medo, e ele dizer para mim, eu confio, você é capaz, vai dar certo. É esse tipo de relação que o Deus do céu, o nosso Pai, quer ter comigo e com você. De você dizer, tá doendo, eu tô com medo, e o Espírito Santo dele tocar no teu coração, ministrar em você e dizer, vai dar certo, só levanta. Não acredita na identidade que as pessoas estão tentando dar para você. Você precisa melhorar, precisa, mas eu consigo enxergar em você coisas que ninguém enxerga. Deus não veio para quem é perfeito, mas ele veio para os imperfeitos, dispostos a serem transformados por ele e nascerem de novo nele. É sobre essas pessoas que Deus tem interesse, é sobre essas pessoas que a sua filiação transcende tudo aquilo que a gente pode entender. Não é sobre perfeição, mas é sobre eu vou permanecer. Capengando, colando os caquinhos, cansado. Eu vou descansar nele. É saber que no momento do cansaço extremo, eu tenho um colo. Sabe uma das passagens que mais me encantam? São nos textos de João, que João diz que ele era o amigo mais próximo. E no momento em que João, cansado, reencosta a cabeça no ombro de Jesus. É esse lugar de descanso que o nosso Pai quer ter comigo e com você. Mas a gente só tem coragem de reencostar a cabeça em alguém quando nós temos intimidade. Eu não sei você, mas eu não ando encostando minha cabeça em quem eu não conheço, particularmente eu. Mas eu acredito que a maioria também não. O lugar de descanso, o colo de descanso, o ombro de descanso, a gente só consegue ter com aqueles que nós temos intimidade. E aí a pergunta hoje é, eu reconheço Deus como Pai e a partir disso eu tenho intimidade com Ele? Qual é o nível de intimidade com Ele? Que tipo de filho eu tenho sido? Eu tenho sido aquele filho que só busca o meu pai porque eu tenho interesse em algo? Porque se eu não tiver, eu não cumprimento, eu não tomo uma bênção, eu não honro, eu não obedeço. Ou eu tenho sido aquele filho que sabe que depende do pai, mas eu honro, eu obedeço, eu busco intimidade, eu crio conexão com ele. Que tipo de filiação? Eu tenho buscado o meu pai porque ele é o meu pai e eu honro por isso? Ou eu tenho buscado o meu pai porque ele pode resolver os problemas que eu não consigo? Deus pode resolver todos os problemas que eu e você não conseguimos. Isso é um fato. Mas qual é a real intenção que eu tenho no meu coração quando eu digo que Deus é o meu pai? A intenção é, vou prevalecer sobre tudo e todos? Ou a intenção é, Senhor, eu quero me relacionar intimamente com isso, contigo?
Será se eu realmente sei o que é me relacionar intimamente com Deus? Deixa eu fazer uma pergunta bem rápida aí. Você sabe o que é verdadeiramente ter um relacionamento íntimo com Deus? Sim ou não? Aqui ninguém tá julgando ninguém, tá? Escreve aí. Eu vou tomar um golinho de água enquanto você escreve. Você sabe verdadeiramente o que é se relacionar intimamente com Deus? Eu confesso para vocês que durante boa parte da minha caminhada cristã eu achava que sabia. Mas foi depois do meu deserto que eu descobri que eu não sabia era nada. Que eu era uma cristã bem ordinária. Esquentadora de banco de primeira. Você sabe verdadeiramente o que é e o que significa ter intimidade com Deus? Entenda, eu não estou falando de práticas religiosas, não que elas não sejam importantes. E o que seriam práticas religiosas? Ir ao domingo na igreja, ler a palavra, fazer o seu devocional, louvar, jejuar de vez em quando. Isso são práticas religiosas e que são importantes. Mas isso por si só não é o relacionamento de intimidade. Você verdadeiramente sabe? Porque a partir da resposta de vocês, eu tomo um rumo na live para poder ajudá-los a ter uma compreensão mais ampla a esse respeito. Amém? Escreve aí, sim, eu sei, ou não, eu não sei, ou mais ou menos. Pode ter um mais ou menos aí pela frente. Bora pra enquete na live. Bora entender o que é intimidade com Deus. Intimidade com Deus é aproximação pessoal. Primeiro ponto, aproximação pessoal. Segundo ponto, intimidade com Deus significa guardar o meu eu, o meu ego e meu orgulho todas as vezes que o Senhor disser algo que no meu íntimo eu não gostaria de fazer. Exemplo, perdoar. Exemplo, continuar lutando por quem aparentemente não merece a luta. Exemplo, orar por quem parece não se arrepender dos seus erros. Mas como eu tenho intimidade com Deus, eu entendo que precisa ser feito. Segundo ponto, entender que intimidade não precisa ser... Opa, voltou. Segundo, outro ponto, entender que intimidade não é algo formal. Por exemplo, a gente pode chamar Deus de pai, de paizinho, de papai, porque eu tenho intimidade com Ele. E aí eu vou propor para vocês uma aplicação prática, tá? Essa semana, antes de você começar as suas orações, você chame Deus de pai. A gente está tão habituado, e não é errado, em nada errado, amém? Falar Senhor. Essa semana, busque dizer pai, paizinho. Mais do que você diz Senhor. Não que você não possa, e nem deva, e nem seja certo. Pode, deve e é certo chamá-lo de Senhor. Mas traga para perto. Busque intimidade com Ele. Pergunte nas tuas orações o que tem me impedido de sentir a paternidade de Deus, o que tem me impedido de chamá-lo de pai, de paizinho. Como é que Ele pode me curar hoje? Como é que Ele pode transformar isso dentro de mim? Eu sei que é um assunto que pouco se fala. Eu estava pesquisando sobre paternidade e a paternidade em Deus. E como a gente conhece essa paternidade no Senhor, pouco se fala. Não é prosperidade, não é milagre, nem mandando Deus fazer o que a gente quer que Ele faça. Então não é um assunto que muito seja abordado. Mas quando o Senhor me deu a grade dos assuntos para essas 10 lives, através de coisas que Ele foi ministrando na minha vida, quando chegou aí na paternidade, eu confesso para vocês que eu disse, não, Senhor, pera lá, a minha relação com o seu Edir é muito bem resolvida, graças a Deus.
Meu pai é muito meu cúmplice, a gente tem um relacionamento muito estreitado. Quando eu preciso de um aconselhamento, eu sei que eu posso recorrer a ele. Quando eu tô com medo, eu sei que eu posso recorrer a ele. Quando dá alguma coisa errada, eu sei que eu posso recorrer a ele. E aí eu fiquei pensando, eu só tô pensando em como eu posso recorrer ao meu pai porque eu tô em apuros, ou porque eu não tô bem. E recorrer ao meu pai quando eu tô bem e tá tudo bem. E aí o Senhor foi me trazendo à memória o dia que eu descobri que eu estava grávida da Karime, o dia que eu descobri que era uma menina, o dia que eu descobri que estava grávida do Manuel e eu descobri que era um menino. Tantos marcos na minha vida que a primeira pessoa que eu quis compartilhar logo depois do meu marido foi o meu pai. Isso é intimidade. Porque num primeiro momento eu disse, será que eu só busco o meu pai porque eu tenho interesse? Mas em seguida o Senhor começou a me lembrar. E ao mesmo tempo que Ele me lembrou alguns marcos na minha trajetória, no meu relacionamento com o meu pai, Ele foi me trazendo à memória trajetórias do meu relacionamento com Ele, o Senhor, o nosso Pai, o Paizinho. Se você não consegue enxergar Deus como teu Pai, possivelmente você só está o buscando em prol de receber um milagre. Deus quer te entregar muito mais do que um milagre. Deus quer te entregar um relacionamento eterno. Você está disposto? Porque como em todo relacionamento, eu vou precisar abrir mão de umas coisas, eu vou precisar retroceder para outras coisas, eu vou precisar ceder para tantas outras. Ou seja, é aquela sistemática, eu cedo, o outro cede, e a gente vai caminhando e construindo essa relação. Você está realmente disposto a dizer para Ele, Senhor, Tu tem o senhorio completo da minha vida, eu te entrego tudo. Será se eu estou realmente disposto? E se Ele disser assim para mim, não quero te entregar o teu milagre. Será se eu ainda assim continuo o amando? Ou eu vou virar as costas para Ele, viver um mundão rasgadão, porque Deus não fez o meu milagre, eu também não quero mais nada. Hoje o que eu quero deixar para vocês no fim dessa live é que tipo de relacionamento eu estou construindo com meu Pai, o meu Pai dos céus. É um relacionamento que é um toma lá da cá, eu jejuo e oro e tu me entrega o que eu quero? Ou é um relacionamento que, como o Jó disse, Deus me deu, Deus me tirou, ainda assim, bendito seja o nome do Senhor. Jó havia perdido tudo, mas não tinha perdido sua fé. Duas coisas Jó não perdeu: sua esposa para o atormentar em determinado momento e sua fé, ao ponto dele dizer, eu tinha tudo, eu estou sem nada, e quem me deu tudo foi o Senhor. E se eu estou sem nada, eu continuo bem dizendo o nome do Senhor. A pergunta-chave dessa tarde, que você reflita até amanhã na nossa próxima live, é: eu estou disposto, eu estou disposta a amar a Deus acima de todas as coisas, mesmo que a minha expectativa não seja suprida da maneira que eu gostaria que fosse. Eu estou disposta a entregar tudo. Eu estou disposta a fazer como Abraão, dar aquilo que ele me entregou em cima do seu altar para o sacrifício. Deus não quer a tua família como sacrifício, Ele não quer a tua família como sacrifício, mas Ele quer sim saber qual é a real intenção do teu coração, amém? Até aqui o Senhor falou comigo, a gente se vê amanhã nesse mesmo horário, e é onde nós vamos para a nossa sexta live, e que você possa ser edificado. Deixa eu lembrar aqui o tema da sexta live, só para eu dizer para vocês, que gente, a mente da pessoa já não é mais a mesma, e vocês imaginam, mas eu gostaria que vocês não perdessem essas lives. As gravações estão indo para o canal do YouTube, e da mesma forma que Deus tem falado comigo, eu espero que fale com você. O tema da live de amanhã é andando pelo que eu creio e não andando pelo que eu vejo. Ou seja, eu ando pela fé e não por aquilo que eu estou vendo. Espero vocês amanhã, tenho certeza que o Espírito Santo tem um encontro marcado com você. Beijo, a paz do Senhor.